Cair no espírito é bíblico? A ideia de cair no espírito é quando um pastor impõe as mãos sobre alguém e essa pessoa cai no chão, supostamente dominada pelo poder do espírito. Os que praticam cair no espírito usam passagens bíblicas que falam de pessoas tornando-se como morto, como em Apocalipse 1:17. Quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E também caindo sobre o próprio rosto, em Ezequiel 1:28. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E também em Daniel 8, do 17 ao 18. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E Daniel 10, do 7 ao 9. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. No entanto, há vários contrastes entre os exemplos bíblicos de cair sobre o próprio rosto e a prática de cair no espírito. Biblicamente falando, cair no chão era o resultado da reação de uma pessoa ao que tinha visto em uma visão, quando ia muito além de acontecimentos comuns, tal como a transfiguração de Cristo em Mateus 17:6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Na prática não bíblica de cair no espírito, essa pessoa responde ao toque de uma outra pessoa ou ao movimento do braço do pastor. Os exemplos bíblicos foram bem raros, de tal forma que aconteciam apenas nas vidas de uns poucos. No fenômeno de cair no espírito, cair no chão é um evento semanal em muitas igrejas hoje, e essa experiência acontece com muitos. Nos exemplos bíblicos, as pessoas caíam sobre o próprio rosto quando maravilhadas pelo que viam ou por quem viam. Na face de cair no espírito, elas caem para trás, ou em resposta ao movimento do braço do pastor, ou como resultado do toque de um líder da igreja, ou empurrão em alguns casos. Infelizmente, muitas pessoas buscam essas falsificações estranhas que não produzem fruto espiritual nenhum, ao invés de buscarem um fruto prático que o Espírito distribui com o propósito de glorificar a Cristo com nossas vidas, como diz em Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Ser cheio do Espírito não é evidenciado por tais faças, mas sim por uma vida que transborda com a palavra de Deus, de tal forma que a pessoa esteja sempre cheia de cânticos espirituais e de gratidão a Deus. Que Efésios 5, 18 ao 20 e Gálatas 5, do 22 ao 23 sejam um retrato das nossas vidas. Outro texto colocado pelos irmãos que apoiam a causa do cair no espírito é esse, 1 Samuel 19, 20 ao 24. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele,
e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Provas de que o Espírito Santo não joga as pessoas no chão. O contexto nos mostra que Saul não estava participando de nenhum culto de adoração, mas sendo impressionado por Deus para mudar de vida. Saul queria matar Davi por causa da inveja e por receio de perder o seu cargo de rei, como em 1 Samuel 19, do 1 ao 17. O então rei de Israel estava indo longe demais, e através da capacidade de profetizar, dada também aos mensageiros que ele enviou, como em 1 Samuel 19, do 20 ao 21, recebeu uma evidência clara de que Deus estava protegendo Davi. Ao Espírito Santo apoderar-se de Saul, ele prosseguiu caminhando até chegar a Ramá, onde estavam os demais mensageiros que também profetizavam, em 1 Samuel 19, 23. Essa capacidade de caminhar e chegar a um local específico nos mostra que, apesar de Saul estar em transe, detinha capacidade autônoma, de modo que a presença do Espírito não tirou a individualidade do rei. O verso 24 do capítulo 19 diz apenas que ele ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite, e não dá a entender que para isso ele tenha sido jogado no chão ou tido atitudes excêntricas, do mesmo modo que vários irmãos que alegam estar sob a influência do Espírito sobre tais circunstâncias. O Novo Testamento, que mostra a atuação do Espírito de maneira ainda mais clara, nos ensina que a terceira pessoa da Trindade não gosta de tais manifestações modernas que envolvem, muitas delas, gritos, barulho, desordem e ações excêntricas. Vejamos algumas delas. Efésios 4, 30 e 31 afirma que o Espírito é entristecido com a gritaria. Vejamos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Em 1 Coríntios 14, 33 ensina que Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, até mesmo nessas igrejas, com esses moveres, ele quer ser um Deus de ordem e de paz. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 40 mostra que o culto que agrada ao Senhor deve ser feito com decência e ordem, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Gálatas 5, 22 e 23 deixa claro que, no momento em que uma pessoa é tomada pelo Espírito, ela revela em sua vida 9 qualidades de caráter, entre elas paz, no versículo 22, mansidão e domínio próprio, colocado em algumas versões como temperança, no versículo 23. Essas características do caráter do Espírito Santo nos impedem de aceitar que as manifestações em muitos, não todos, sejam realmente de origem divina. Se em um culto, mesmo que o nome de Deus seja pronunciado, as pessoas manifestam atitudes e comportamentos diferentes daqueles que o Espírito Divino possui, conforme vimos nos textos acima, isso é suficiente para provar-nos que outro Espírito é quem está por trás de tais fenômenos. Em Marcos 9, 17 e 18, diz que o espírito que faz as pessoas caírem é o espírito do demônio. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ou em algumas versões, despedace-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Devemos lembrar que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 ao 23. O Espírito Santo sempre quer erguer o crente e nunca jogá-lo no chão. Veja que, ao Cristo expulsar o demônio do menino, leia Marcos 9, do 14 ao 29, o Salvador tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé, no versículo 27.
O inimigo não vai atrás de quem já é dele. Por isso, se você cai no espírito, peça a Deus discernimento e coloque a revelação bíblica acima dos seus sentimentos. Leia este artigo com oração e mente disposta, como em Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Com isso, você venha a conhecer cada vez mais esse Deus que tanto lhe ama. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Submeta-se a Ele, em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E preste-lhe um culto alegre, em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E ao mesmo tempo que o culto seja alegre, seja também racional, como em Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igrejas na África se permitem tais transes também, como o cair no espírito, pois a cultura deles conhece o sagrado como transe. Desse modo, se estou na África, onde a cultura lida com tais categorias há milênios, e vejo num culto um irmão cair em transe, normalmente eu acharia normal, ainda que no Novo Testamento tais coisas não aconteçam. Portanto, em sendo culturalmente algo normal, não me preocupa, até porque em tais casos não há induções ao desmaio, visto que todos os presentes já trazem esta tradição usufruindo de modo inato, assim como protestantes fecham os olhos para orar. Todavia, aqui no Brasil, esse mover logo se moverá para outra coisa, visto que não faz parte de nossa constituição cultural, sendo apenas moda e desejo de expressar poder. Entretanto, tais abusos criam um espaço psicológico para o qual nossos seres não carregam uma cultura constitutiva. Os chamados moveres de Deus nada mais são que invenções e manipulações de quem, não tendo palavra para ensinar, precisa ter transes para distrair a audiência. A essência do culto ensinado no Novo Testamento nos recomenda preferir dizer umas poucas palavras inteligíveis do que milhares de palavras em outras línguas, mas que não sejam inteligíveis. A consciência de Deus, conforme o Evangelho, é um chamado para andar de olhos abertos. Últimas palavras. Muitos pregadores do cair no espírito afirmam que, no dia de Pentecostes, o mover de Deus foi tão grande e espantoso que uma parte da multidão reunida em Jerusalém pensou que os cristãos estavam embriagados. Vejam em Atos 2, 13 e o 16. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Mas o contexto mostra que a zombaria dos incrédulos se deu em razão de os servos do Senhor terem falado nas línguas das pessoas de diferentes nacionalidades que ali estavam. O culto a Deus deve ser controlado pelo Espírito Santo, que age em perfeita harmonia com a palavra, para que tudo ocorra com decência e ordem, como em 1 Coríntios 14:40. Na hierarquização feita pelo Senhor quanto a dons ministeriais, ele priorizou os ministérios ligados à pregação e ao ensino, como em 1 Coríntios 12:28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e por último variedades de línguas. Nas igrejas em que ocorre o mover em apresso, a exposição da palavra torna-se secundária ou até desnecessária. Alguns defensores de manifestações não previstas em Marcos 16:15 ao 18 citam 1 Coríntios 1:25 e afirmam: você acha esse mover estranho? Isso é a unção da loucura de Deus. Entretanto, este termo não se refere à loucura proveniente de Deus. Trata-se de uma alusão eufêmica à superioridade da sabedoria do Senhor em relação à dos homens. Em Daniel 10, do 8 ao 9 e Apocalipse 1:17,
que já vimos no começo desta lição, em razão de mencionarem as quedas de Daniel e João, são passagens usadas em prol do cair no espírito. O primeiro, sem forças para permanecer em pé, após ter jejuado por 3 semanas, caiu sobre o seu rosto, sendo imediatamente amparado por um enviado de Deus, que ordenou: levanta-te sobre os teus pés, no versículo 11. O caso de João é semelhante. Apocalipse 1, do 10 ao 18, nota-se que nenhum dos dois foi derrubado por sopros ou golpes ou empurrões, e tampouco perdeu a consciência. Ambos caíram prostrados sobre os seus rostos, diante da glória do Senhor. Outra passagem muito citada na tentativa de avalizar o cair no espírito é João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Aqui o termo obras, no grego ergon, significa trabalho, ação, ato. Exegeticamente, obras maiores são as mesmas realizadas por Jesus, mas em maior quantidade e alcance, e não em qualidade. O Senhor não aludiu a novos moveres, mas a pregação do Evangelho e a expansão do seu reino na terra. Finalmente, o texto mais citado pelos pregadores que ministram o cair no espírito é 1 Reis 8, do 10 a 11, mas esta passagem nada fala sobre essa manifestação. Ela relata que a nuvem da glória do Senhor encheu a sua casa e impediu os sacerdotes de ministrar. Não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem. Eles se retiraram do local, pois não puderam permanecer ali. Em Atos dos Apóstolos não há referência que abone o mover em questão. À luz do Novo Testamento, são os demônios que lançam pessoas ao chão, como em Marcos 9, do 17 ao 27, e Lucas 4:35. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Jesus jamais derrubou alguém mediante sopros, golpes ou imposição de mãos. Em seu ministério terreno, ele ensinava, pregava e curava os enfermos, como em Mateus 4:23 e Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Relembrando, os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 ao 23. Finalmente, jamais devemos abandonar a Bíblia. ênfases como o cair no espírito, onde surgir sempre. Não devemos nos impressionar com elas. Tratemo-las com o devido equilíbrio, pois o equilíbrio bíblico e teológico há de manter a Igreja de Cristo Jesus permanente até a última hora.